Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, na aula passada nós fizemos essa última parte do caderno 1, a gente que finalizou esse caderno e resolvemos então fazer esse questionáriozinho correspondente a todas as unidades desse caderno, tá bom? Então, eu estou passando aqui para deixar corrigido, tá bom, gente? A número 1 aqui está pedindo para você analisar essas 4 obras do Debré. Lembra que nós falamos sobre ele? Lembra que ele era um pintor que retratava a vida das pessoas do Império e também retratava a vida dos escravos? Então, aqui tem 4 obras do Debré. Quando a gente vai olhar, observar uma obra, a gente precisa analisar os elementos da obra para que a gente reconheça, certo? Então, na primeira, nós vemos aqui escravos, inclusive aqui não dá para ver direitinho, mas se você observar no seu livro, você vai ver um segurando o berimbau, o que vai nos levar a reconhecer realmente que são africanos, são escravos, certo? A segunda imagem, letra B, nós também vemos uma escrava. Na letra C, nós não vemos escravos e nem tampouco pessoas do Império. Nós estamos observando aqui 2 pessoas, um homem sentado na janela, tocando uma viola, uma mulher provavelmente ali cantando. Então, isso nos lembra uma cena de cotidiano, né? Da vidazinha do interior, não é verdade? A terceira imagem nós também vemos ali soldados, uma artilharia, né? Eram acontecimentos lá do Império que Dom Pedro pedia para que os artistas retratassem, né? Então Debré também fazia isso, né? Retratava os acontecimentos lá. Então a resposta certa é a letra C, aquela que não corresponde a uma obra de Debré. Inclusive, essa obra é do Almeida Júnior, que nós já estudamos sobre ele, né, nas fases da Aiba, lembra? Que ele era um artista que realmente retratava cenas do cotidiano. Tá? É um gênero que o Almeida Júnior escolheu, tá bom? Vamos lá. Vamos descer aqui um pouquinho para ler aqui embaixo. O imperador Dom Pedro II foi um grande incentivador das letras, das ciências e das artes. A arte realizada no Brasil desse período corresponde aos modelos neoclássicos e românticos adaptados às condições da natureza e da sociedade locais. Com base nos seus conhecimentos sobre esse assunto que nós já estudamos, você vai responder o seguinte. Letra A. Qual era o gênero de pintura mais solicitado aos pintores da Academia Imperial de Belas Artes, hein? O gênero, histórico. Esse era o gênero mais solicitado pela galera lá do Império, pelo Dom Pedro II, tá? E aí você vai perceber, né, quando a gente entra na história, que eles gostavam de engrandecer, de exaltar o Império. Então, eles pediam aos artistas que representassem em suas obras tudo aquilo que acontecia, todos os fatos históricos, né, a fim realmente de engrandecer o Império. Tá? Letra B. Quais foram os artistas que mais se destacaram em cada uma das 3 fases da Aiba? Então, você vai retornar lá no seu livro, você vai ver, né, que nós falamos sobre as 3 fases da Aiba. A primeira fase nós podemos, então, destacar 2, Pedro Alegre e Félix Taunay. Na segunda fase, nós podemos destacar o Vitor Merelli e Pedro Américo. E na terceira fase, Almeida Júnior e Eliseu Visconti. Certo? Número 3. Das obras do arquiteto Grandjean de Montigny, no Rio de Janeiro, destacam-se a Academia Imperial de Belas Artes, a Casa do Arquiteto e o edifício Praça do Comércio. Cite as principais características do estilo utilizado pelo arquiteto. Então, se você correr lá atrás do seu livro, você vai ver, né, o Grandjean e a casa dele. Ele está pedindo aí para a gente dizer algumas características. Lembrando que ele tinha um estilo neoclássico, né? Nesse momento aqui da história, o estilo era neoclássico. Então, nós vamos ver lá em sua casa 3 principais características neoclássicas né, do Grandjean. A simetria, os arcos que nos lembram os arcos romanos e as colunas com estilo greco-romano. Certo? Vamos lá?
Número 4. Por encomenda de Dom Pedro II, Pedro Américo pintou uma de suas telas mais expressivas, Independência ou Morte, o Grito do Ipiranga, representando o momento da independência no Brasil. O que se pode perceber, então, em relação ao modo como o evento foi representado? É claro que a gente entende, deixa eu subir um pouquinho para a gente ver a obra. É claro que a gente entende, gente, que o Pedro Américo ele não estava lá, não é verdade? Ele não estava lá no momento exato do evento. A gente até brincou em sala, senão ia levar um coice ali do cavalo, uma espadada. Ou seja, ele não estava lá. Como então? Como que então o evento foi representado? O Pedro Américo, ele ouvia relatos. Ele ouviu relatos, né? Ele ouviu de um, ouviu de outro, de quem estava presente, né? De quem. E ele foi ouvindo, então ele idealizou como o fato tinha acontecido, como o evento tinha acontecido, certo? De relatos que ele ouviu. Número 5. A mistura cultural é a base do surgimento da música brasileira, uma vez que as influências africana, indígena e europeia foram essenciais para o desenvolvimento da música no país. Descreva as características de cada um dos primeiros gêneros musicais brasileiros. Aí já está pedindo para a gente identificar e falar sobre as características do lundu, que é um ritmo musical de origem africana, que apresentava forte caráter sensual com batidas rítmicas e dançantes. Letra B. Modinha. Canção tocada no violão, que tinha como tema primordial o amor romântico. Choro. Música instrumental surgida no século XIX, a qual os músicos tocavam com variações rítmicas bastante aceleradas de alguns gêneros musicais europeus de um modo mais melodioso e melancólico. Por isso, o nome choro. Letra D. Machixe. Criado no final do século XIX, trazia a influência de músicas e danças europeias, como a polca, e dos ritmos africanos, como o lundu. Na dança, os movimentos eram requebrados e sensuais. Então, a gente viu aí, né, alguns conceitos. Número 6, para a gente finalizar. Chiquinha Gonzaga foi uma das poucas mulheres de sua época a romper padrões sociais estabelecidos. Qual a importância dessa compositora para a música brasileira? A Chiquinha Gonzaga, ela contribuiu para a formação de alguns gêneros musicais, como a modinha, o machixe. Ela também compôs a primeira marchinha carnavalesca, "Oh, abre alas que eu quero passar". Foi a primeira pianista de choro. E também fundou a primeira sociedade protetora dos direitos autorais do Brasil. Certo, gente? Então, aqui está a nossa correção da nossa atividade feita em sala de aula, tá bom? E também online. Beijos, bom feriado, se cuidem.